Às vezes tem livros de RPG bem grossos, assim, parece uma coisa extremamente difícil. Mas não é, são conceitos bem básicos, assim, jogar um dado, geralmente assim, o lutar do João contra o esquivar do bandido, né? Uma coisinha bem simples, joga um dado e resolveu o assunto. O importante do RPG é a história que é contada, e não o sistema. O sistema ele só ajuda a você a fazer uma história que é compartilhada, né? Se a gente fosse não usar a moeda, por exemplo, e ela quisesse desarmar o João, ia ficar muito arbitrário da minha parte, né, decidir. Não, você não conseguiu. Aí, pô, que história é essa, né? Tipo, você, pô, tentei. Não importa o que eu faça, é o que você vai querer que aconteça. E aí, o aleatório é justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Todo mundo ali está contando a história, não é só o mestre. E aí, no caso, assim, o jogador e ainda mais assim, sim, se você quiser envolver crianças, assim, gente iniciante e tal, porque para eles não terem uma falsa noção de favoritismo, entendeu? Ainda mais criança que não vai saber separar isso. Ah, não, mas ele conseguiu e eu não consegui. Entendeu? Então fica um negócio imparcial mesmo. E eles já são tão naturalmente criativos, né? Eles fazem cada coisa. Como professora de arte, eu ouço e falo, meu Deus. Nossa, que legal, sabe? Porque eu faço leitura de imagem, que muitas vezes você põe umas coisas meio surrealistas, né? Abstratas. É uma aranha triturada pelo não sei o quê, que esse é um alienígena, que não sei o que você fala. Nossa, sabe? Você quer aprender com o aluno, né? Essa capacidade. Então, as crianças, eu acho que elas têm essa coisa viva dentro delas, né? Ele gosta da vazão para isso, mostrando que é possível, né? Então, vamos ver se conseguiu. O cara conseguiu. Acho muito legal esse reforço. Assim. É como eu sempre falo, né? O melhor jogador de RPG é o cara que está jogando pela primeira vez. Porque ele não está nem aí com as regras. Ele está só o lúdico fluindo. Alguns jogadores ficam muito chatos quando eles aprendem o sistema. Porque aí eles querem jogar para ganhar. Né? Bom, então essa primeira parte foi só para apresentar o RPG para quem não conhecia, como é que funciona a dinâmica e como é que é o jogo. Agora eu quero propor a discussão entre a gente de como é que eu vou utilizar o RPG para os meus alunos. Tá? Aí, no caso, é só uma ilustração da importância que isso tem, principalmente nos meios assim, da rede estadual, que ele estimula o uso, mas ainda é muito incipiente como se faz isso. Não é que se fala, o RPG estimula a leitura, trabalho em equipe e tudo mais. Eu quero que tenha RPG nas escolas, mas além de você abrir um espaço para o jogo, né, não tem uma sistematização de como eu posso utilizar RPG na minha sala de aula. E o objetivo dessa oficina é eu dividir um pouco com vocês a experiência que eu tenho e puxar de outras áreas para ver como nós podemos utilizar esses conceitos que a gente definiu aqui na sala de aula. Começando comigo, né? A história, contando histórias interativas, eu coloquei a capa de um dos RPGs do GURPS, que é o GURPS Império Romano, demonstrando as possibilidades, os alunos do comando dos exércitos, quais decisões tomariam no lugar de Napoleão, por exemplo, diferenciando a ficção da realidade e considerando hipóteses e elaborando implicados sistemas de consequências. Eu sou professor de História e Geografia, e então eu sou formado em História, então eu puxo muito mais para essa questão de você apresentar um conteúdo histórico com a didática. Eu puxo muito para os alunos assim, o que você faria na situação tal? A gente estuda o livro didático até certo ponto, que vai gerar uma consequência, e eu primeiro sondo o que os alunos fariam. Então, você tem um bloqueio continental, né? A Rússia e Portugal estão indo contra. O que você vai fazer? Né? E os alunos eles começam a elaborar as hipóteses deles. No caso do ensino de história, eu sempre tenho que trazer para o real, né? A gente diferenciar ficção de realidade. Mas isso traz um contexto muito maior assim,
em como eles podem usar a história no cotidiano deles, remeter conflitos, às vezes, políticos entre países, você pode transportar aquilo dentro do aluno. Né? Muito da questão de você contextualizar a história para que aquele aluno ele possa aprender alguma coisa com aquilo que ele vai usar na vida. Né? E o contexto da época, né, Fábio? Isso. O contexto das possibilidades que eles tinham na época, que não tem hoje, por exemplo. Mesmo sociais, né? Você pode usar o Império Romano para passar uma aventurinha de gladiadores e explicar o contexto do pão e circo. Né? E aí você traz, né? O pão e circo ele existe. Fora a questão da utilização da história, o RPG propriamente dito nas minhas aulas, ele é puxado mais assim para tentar abrir a cabeça dos alunos para que eles se ponham no lugar de personagens, figuras reais da história, e aí tentar entender assim, uma consequência que eu tome vai gerar uma decisão que eu tome vai gerar uma consequência, e aí que consequência é essa? E aí a gente começa a elaborar hipóteses, né? Se Napoleão tivesse ganhado a guerra, né? Se Hitler tivesse ganhado, mas aí o cuidado que eu tenho como professor, né, é trazer para o contexto real. Assim, faria isso, mas Napoleão fez de outro jeito. Né? E aí a gente discutia as possibilidades, porque sim, porque não, porque o cara mandou o exército dele todinho para a Rússia no inverno, né? Um grande estrategista vai por um erro geográfico simples, né? Bom, essas são as minhas experiências com os alunos. Eu trouxe alguns outros tópicos para a gente debater. Esses, por favor, me interrompam. Geografia e educação. RPG as decisões dos jogadores influenciam o estilo de reinos medievais, colônias intergalácticas e grandes de muro. Né? Se você quiser passar, por exemplo, uma aventura para mostrar um sistema político, você pode criar um contexto em que eles estejam envolvidos sei lá, numa sociedade comunista, numa sociedade anarquista, e aí como é que eles lidam com aquilo. Né? Eu faria assim com a proposta que eles mudassem o sistema, que é a segunda, né? Demonstrando sistemas políticos diferenciados através do cenário. Como seus alunos derrotarão o Império? Aí eu estou remetendo a Star Wars. Né? Você tem a rebelião contra o Império do mal. Né? O problema é, beleza, vocês derrotaram, o Império caiu, né? Vocês derrotaram o Imperador. E agora? Vocês vão fazer o quê? Uma democracia? E aí aí tá, a gente aqui concorda, né? Professor é democracia, mas os alunos, né? Agora é a gente que é o imperador. Claro, porque eles são mais sinceros, né? A gente não. A gente acha que para refletir, viu o que você falou? A gente acha que a gente seria muito melhor, mas eu não sei não. Eu acho essa experiência legal que você traz um pouquinho do contexto do que é vivenciar, mesmo que o cara não tenha vivido a ditadura. Você pode colocar o aluno num contexto assim, de perceber algumas coisas. Pô, eu não posso me reunir na rua com os meus amigos, né? E trazer algumas vivências, assim, de coisas que a gente às vezes fala e o cara não absorve, não internaliza. Não compreende, né? Olha, eu estava lembrando agora uma coisa bacana. Você que é professora de letras? Então, a gente percebe que uma das grandes questões da escrita e da produção de texto é repertório interno. Exato. Né? Porque assim, é difícil a gente estimular os alunos a escreverem com coesão, com coerência. Sim. E muitas vezes eu vejo alguns professores assim, dando temas e pouco repertoriando. Né? Então isso também é super bacana para eles construírem uma história coletiva na oralidade para depois eles poderem escrever, mesmo que seja vai ser, como você disse aí, o imperador, que todo mundo queria, né? Quem sabe na língua portuguesa haja essa possibilidade sem haver essa coisa de história que tem que seguir alguma história que já foi contada e produzida. Acho bacana, eu não tinha pensado nisso, mas assim, porque a gente pensa, que estratégia que a gente pode pensar
para que se produza texto. A gente pensa em caderno de redação, não é? Tema e leitura de imagens. Você sabe que como minha bagagem não era de educação social, então estou sempre em ONG, agora só há pouco tempo que eu estou na escola, mas na escola estou com mais a linguagem artística, porque eu acredito que a literatura faz parte da arte e as pessoas separam muito. Então eu acho mais fácil acessar o aluno pela linguagem artística, diverso cinema, artes plásticas, dança, para conseguir produzir textos, né? Então, pela escola pública eu vou por artes e nas ONGs eu só incentivo a leitura escrita. Quando eu me deparei nessa realidade, eu percebi que eles tinham um mundo imenso dentro deles e eles não sabiam como colocar, não tinham nem esse repertório, eles não sabiam como transformar isso num texto e como colocar isso para fora. Então, eu primeiro sempre faço assim, eu crio um repertório. O tema vai ser, por exemplo, como eu falei, os pactos. Então, a parte eu sei que é uma coisa que eles adoram, né? A parte do teatro, a parte de isso, então, comecei, falei de fala, os romances, cheguei até o Sertão Veredas, conversando com eles, lendo trechos. Depois eles criaram, e foi muito legal, porque você apresenta um repertório, eles ativam aquilo que eles têm dentro deles e eles fazem exatamente isso, só que eu não sabia dessas coisas. Agora. Tem outras artimanhas, né? Eu, por exemplo, nunca falo do RPG para os meus alunos, eu aplico e eles fazem essa. Eu tive uma palestra na Chácara do Castelo para RPG para iniciantes. Um dos meus alunos foi. E aí, quando eu comecei a falar que eu utilizava RPG nas minhas aulas, o olho dele foi regalando. Assim. Eu estava sendo manipulado. Uma cobaia. Exatamente. Bom, acho que vai falar um pouquinho. Eu coloquei um slide só para literatura e português. Uma última coisa assim, de geografia que eu tenho uma ideia e não apliquei, mas pode ser que funcione, é encarando os climas mais extremos do planeta dentro da sala de aula. É uma coisa meio a prova de tudo. Sim. Quase todo RPG tem umas regrinhas assim: combate, né? Cair na porrada com o vilão, e regras para calor extremo, frio extremo, fome, sede e afogamento. Então, vamos atravessar o deserto do Atacama. E aí você faz um joguinho ali, ó, o que vocês vão levar? E aí passar a utilizar aquela regrinha para fazer, ó, os personagens não conseguiram atravessar, não levaram água o suficiente, né? Ou então você pode ter um RPG que você pode simular, você pode criar isso com uma dinâmica simples que nem a gente fez. Quais são os efeitos de passar muito fome durante um período prolongado, calor num período prolongado? E aí, cara, você vai enriquecer muito mais a mostrar o que é um clima deserto, o que é um clima ártico. E ainda mais entre eles, assim, um negócio mais sobrevivencialista, né? Porque muita gente tende a cooperar, enquanto muita gente tende a ser mais individual para garantir o seu. É bem um negócio tipo apocalíptico, só que... Seu avião caiu nos Alpes suíços com um time de futebol, né? Você vai começar a comer os mortos. Ai, meu Deus. Vamos lá. Português, literatura e o roteiro. Né? Como a gente está lidando muito, como eu falei, né? O RPG estimula muito a literatura para você criar suas histórias. Geralmente você vai ter que buscar um repertório das histórias que você já está acostumado, seja da vivência real, seja da preferência, do gosto. Eu gosto mais de filme policial, eu gosto mais de filme de romance, e por aí vai. E aí você pode começar a dar uma estudada assim, como é que se cria a história, né? Como criar histórias colaborativas, né? Você vai pensar N dinâmicas para essa sala de aula, né? Aquelas dinâmicas, por exemplo, cada um escreve uma frase e vai passando, né? Isso pode funcionar como um RPG. Como foi aqui, né? Basicamente eu criei um personagem e cada um foi criando uma frase para ir desenvolvendo a história. Seguindo as linhas gerais para a criação de uma boa história e como quebrá-las, né? Eu gosto muito de usar as mil faces do herói, que Harry Potter apresenta, né? Matrix apresenta. Como é que você cria uma história, né? Uma aventura onde o cara vai sair da zona de conforto, passar pelo desafio, vai ter a recompensa e vai voltar para a zona de conforto. E aí, quando seu aluno já está criando um texto legal, um personagem,
e um enredo e quebra. Quebrar essas regras um pouco. Fazer um negócio meio fiction, eu quebro a linha de raciocínio, a linha temporal, dá para fazer uma história. A arte de contar histórias, né? Quando eu estava contando para vocês, eu tentei criar um clima, né? A rua escura, a luz piscando. Então, como é que eu posso ensinar o aluno a criar um texto onde ele consegue passar uma sensação para o leitor? O que você está querendo dizer? Como é que você vai dizer isso? Aquela questão, eles não têm um repertório. Né? Tipo assim, o que eu quero passar? Às vezes você pegando na poesia, os alunos de ensino público das classes mais baixas vai pegar muito no rap. Né? O cara não lembro o nome da música, mas tinha uma letra do Racionais que era muito cara que saiu do presídio e a polícia já ia usar ele para bode expiatório de outro crime e ele ia morrer. E a música vai rolando, o cara está falando uma sequência que ele vai estabelecendo assim, silábica, sabe? Tipo, eu estou aqui, tal. O Homem na Estrada. O Homem na Estrada chama. O Homem na Estrada. Que passa, né? Ele fica falando num tempo muito batido, assim, tec, e aí vê o barulho do tiro e ele cessa. Isso passa uma emoção, né? Então você pode desenvolver isso e eles podem tanto treinar com o jogo como treinar com dinâmica. A proposta da oficina é bem assim, você não precisa fazer uma sessão de RPG toda a aula. Você pode usar elementos do RPG